Muito boa noite, senhoras e senhores. Galerinha que assistiu meu canal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um panorama de abertura. Já chega deixando aquele like maroto. Vamos fazer aí o panorama para amanhã, dia 20 já. Me diga nos comentários aí como é que foi o seu dia, como é que você conseguiu finalizar aí o dia com o panorama que foi feito ali no domingo para hoje, né? Vamos recapitular aqui movimentações. O que aconteceu hoje, o que a gente tinha comentado ali no panorama anterior, né? Eu comentei com vocês aqui, já estamos aí com o nosso gráfico de Ibovespa na tela. Nós comentamos aqui sobre essa situação aqui do Ibovespa ter vindo buscar liquidez aqui abaixo desses fundos de indução, né? Corrigido aqui um pouquinho mais de 50% do movimento desse fractal menor. A gente comentou sobre a possibilidade do mercado, né? Engatar ali a movimentação e renovar as máximas novamente. Então acabou acontecendo aí esse movimento no Ibovespa, rompendo aqui mais máximas históricas, né? Renovamos aí a máxima histórica no intra e em questões de fechamento também, né? Então renovamos aí novamente as máximas do Ibovespa. Máxima do Ibovespa agora nos 140.202 pontos, né, com fechamento aí no 139.636. Então nós tivemos aqui a validação de uma nova estrutura, certo? Podemos adotar aqui esta referência aqui para poder trabalhar. Tivemos aí um pregão de alta desde a abertura do mercado à vista, né? Deu só essa movimentada aqui para baixo após a abertura e aí logo depois seguiu ali no movimento de alta até o fim do pregão. Tivemos então aqui a validação dessa região aqui, né, de fundo aqui, como um bloco, um novo bloco de ordens. Acabamos não tendo o teste aqui do bloco anterior, né? Acabei retirando aqui dele sem querer. Vou voltar aqui, ó, nós temos esse bloquinho anterior aqui testado. Vou manter ele aqui por enquanto. Então agora o nosso novo bloco é nessa região aqui dos 138 mil pontos, beleza? Então tivemos aí mais um movimento de alta para o nosso Ibovespa hoje. Expectativa do Ibovespa, ainda teremos mais continuidades de alta, né? Então até que ele perca as estruturas e quebre a estrutura dizendo que não quer mais subir, enquanto isso a gente vai ter movimentações de alta, óbvio, né? Teremos ali movimentações corretivas dentro dessas estruturas para ir novos movimentos de alta, certo? Normal fazer essa correção, até saudável, né? Não vou nem falar da estrutura maior, porque a estrutura maior a gente só vai conseguir ter alguma análise da estrutura maior depois que ele começar a perder essas estruturas menores, tá? Vamos pegar essa situação aí. Vamos lá para o índice Ibovespa. Infelizmente, né, o índice Bovespa ele estava com uma situação ali um pouco divergente para poder fazer a compra no início do pregão, né? Eu me senti ali um pouco encurralado ali, vamos dizer assim, para poder entrar numa comprinha. Porque a princípio eu comentei com vocês que tecnicamente a gente teria aqui uma estrutura de venda, né, dos 5 minutos que foi formada aqui por aquele movimento de sexta-feira, desceu bem forte. Voltou aqui até a máxima da sexta-feira no mesmo dia. E aí eu comentei com vocês que seria hoje muito importante na análise de estruturas que o mercado tivesse ficado acima do 250 aqui para gerar aqui uma continuidade desse movimento de alta e a gente ter uma reversão. E aí o mercado abriu abaixo dos 250, eu não gostei dessa abertura com gap de baixa, porque aí coloca em xeque aqui, né, a estrutura
de alta que havia se formado ali no pregão de sexta para tentar fazer essa reversão. Então eu já não acreditei muito no movimento de compra por enquanto, né? Fiquei ali até mesmo pensei, cara, qual a possibilidade de repente a gente começar a ficar mais consolidado, né? Já que a gente não estava tendo drive econômico hoje. Então, eu trabalhei em duas vendas, fizemos duas vendinhas na parte da manhã, acabamos tomando os stops ali, o mercado chegou a pagar pouca coisa a favor. Essa aqui acho que andou melhor aqui, foi essa aqui de cima. Pegamos uma venda aqui nessa região dos 700 e outra venda aqui na região mais ou menos dos 141 e 100, né? Nessas varreduras de liquidez em cima dessa estrutura aqui de 5 minutos, fazia sentido ali fazer uma vendinha. Então, praticamente no início do dia aqui tomamos um pouco de porrada na cabeça, porque o mercado estava ali numa situação um pouco diferente do que eu gostaria para poder comprar, né? Então o mercado consolidou no início da manhã, vinha subindo devagarinho aqui, eu estava até animado com a possibilidade da venda e não encaixou, o mercado acelerou ali até meio-dia, revertendo a estrutura, né, de baixa para alta, né, quando ele vence essa região do 841, ele quebra uma estrutura menor, e quando ele quebra aqui também os 141 e 300, ele rompe outra estrutura, inclusive rompeu a estrutura também dos 60 minutos lá no 360, que era um dos nossos objetivos, né, que eu comentei com vocês, era romper essa estrutura aí. E aí, na parte da tarde, praticamente ali meio-dia, quando eu entrei na comunidade, a gente já começou a ter uns tradezinhos de compra, né? Depois dessas 3 quebras de estrutura aqui. Aí eu já peguei ali estruturas menores para poder trabalhar na comprinha. Começamos ali a trabalhar já na compra, fizemos 3 trades de compra ali na parte da tarde na comunidade. Primeiro trade aqui subiu legal, depois fizemos mais um médio para frente, subiu legal também. E aí o último tradezinho aqui subiu pouca coisa e aí já tirou no stop gain. E aí tivemos então a formação já de uma estrutura de baixa, tá? No menor fractal, né? Com a perda aqui do 131, 141 e 300, nós tivemos a perca da estrutura de alta para baixa, né? Uma pequena estrutura, uma micro, com a validação aqui no topo, nessa região ali dos 141 e 600, o nosso bloco de ordens. Nós vamos utilizar aqui o 141 475 como um ponto aqui de liquidez para uma possibilidadezinha de venda. Então amanhã, se o mercado abrir com esse gapzinho de alta antes da abertura do mercado à vista, seria interessante isso acontecer antes da abertura do mercado à vista, né? A gente teria ali um movimento de venda no 600 com alvos, tá? Com alvos aqui nos 140 e 800 e finalizando ali o movimento no 270. Poderíamos fazer toda essa movimentação. Então, primeiro alvo, perdão, tá? Vou até corrigir aqui, ó. Primeiro alvo, 141, 130, né, que é o rompimento da estrutura. Depois, o 800, certo? A gente tem vai ter uma regiãozinha de interesse aqui de uma menor estrutura que não foi mitigada, então é bom utilizar ele como alvo para essa operação. Então, primeiro, 141,030, 140 e 800, e aí finalizando o trade lá no 300, tá? Se a gente conseguir fazer essa movimentação toda aí para baixo, daria para finalizar aqui, e nessa região a gente vai verificar uma possibilidadezinha de compra, né? Nós temos toda essa estrutura aqui de alta, certo? Ó. Então, essa região ela já entra aqui abaixo dos 50% de toda a referência aqui dos 5 minutos, ou também se a gente assumir que essa referência menor, a gente teria também aqui a possibilidade de compra aqui tranquilamente, tá? Nós temos também esse outro ponto aqui de compra lá no 139,335 que não foi testada, beleza? Então esse é o meu estudo de índice para amanhã, dia 20, terça-feira, no mercado de índice futuro. No doletinha, né, tivemos ali o cumprimento da expectativa de forma perfeita. Ele passou aqui para a primeira região do 696, abriu com gap de baixa, varrendo aqui primeiro a liquidez dos fundos, né? Manipulou fundos, a gente já fica esperto por uma movimentação de alta.
né, para vir manipular topos. Ele faz esse movimento de alta para vir mitigar essa movimentação de baixa. Aí ele passa automaticamente aqui já pelo 696 sem muita dificuldade e acaba cravando aqui na segunda região que eu marquei para vocês aqui no 710. Então tinha duas regiõezinhas aqui acima ainda para poder fazer a venda. O 710 aqui era venda e aqui no 720 também era venda. E ele crava aqui nessa região e desaba, né? Simplesmente desaba. Ainda ele até faz aqui um reteste de oferta e desce. Após aqui a quebra da estrutura, né? Tivemos aqui a quebra da estrutura de continuidade. O mercado não voltou mais para oferecer nenhum reteste, né? Ficou ali subindo devagarinho, devagarinho, muito consolidado. Tentou subir novamente e fechou aqui mais ou menos no 63. Então, para amanhã nós temos 3 pontos aqui para poder pensar na venda. Este aqui que está bem mais próximo, nos 680, 690 e 705, certo? Nosso ponto de controle aqui no 710, tá? Aqui para cima o mercado quebra estrutura e reverte. A expectativa é a gente continuar descendo, né? A expectativa principal do fractal é romper os 605. Essa queda de hoje parou ali num bloco de ordens da estrutura anterior, né, desse movimento aqui de alta, mais ou menos aqui na região dos 650, certo? Então, se porventura amanhã o mercado abrir com gap de alta, já um cenário para buscar a venda para romper aqui esta mínima de hoje. Se ele abrir com gapzinho de baixa, né, dentro dessa região aqui do 45, né, dentro aqui deste âmbito aqui, fica atento. Existe uma possibilidadezinha de compra dentro dessa região aqui para poder fazer esse movimento de mitigação, né? Uma vez que a gente também está com uma expectativa lá no índice, talvez fazer uma mitigação, então casaria bastante aqui a situação. Ele abre com gap de baixa aqui, né, cravando nessa região, e o índice abre lá com gapzinho de alta também, cravando na regiãozinha de venda, tá? Ficar atento aqui, seria um contra-tendência, então vamos tomar cuidado aqui para poder fazer a entrada, beleza? Então, esse aí é o estudo basicamente para amanhã de índice e dólar. Lembrando que essa semana a gente está com um calendário econômico bem vazio, sem muitos drives econômicos, certo? Então, basicamente é só seguir ali as estruturas de mercado, os pontos de interesse e fazer o que tem que ser feito, com muita atenção e cuidado. Quero agradecer a participação de cada um de vocês. Não esquece de deixar o like e deixar seus comentários aí, como é que foi o seu dia de hoje, se o panorama de ontem ajudou você a operar hoje, quantos pontos você pegou e qual que foi o ativo. Bom, grande abraço a todos vocês. Vejo vocês até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.